João capítulo 1, nós estamos aqui no verso 12, contudo aos que creram, contudo aos que o receberam e aos que creram em seu nome. Olhe bem isso aqui. Agora, veja outro texto importante, meu camarada, aqui, ó. Atos capítulo 10, verso 43. Olha o que diz aqui, meus queridos e amados que ouvem esta mensagem. Diz aqui, ó. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 10, verso 42. Verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele, Jesus, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha, amado, você recebe o perdão dos seus pecados por meio do nome de Jesus, como está escrito em Atos 2,38. Por isso que diz, Atos 4, verso 12, não há outro nome debaixo do céu que nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Porque só ele morreu na cruz do Calvário. Por enquanto aí, no passado, houve a interpretação das Escrituras e trouxe uma nova fórmula batismal, que é o que permeia a terra inteira. Todos nós devemos examinar. Nós não podemos deixar de averiguar as coisas. Eu não estou contra ninguém, contra nada, mas eu tenho a incumbência de pregar a verdade de Deus. Se na Bíblia existem duas fórmulas batismal, você deve investigar para saber qual é que está coerente, porque a Bíblia está falando que é Jesus, que é o nome dele. Eu não posso receber uma invocação por um líder dizendo: eu te batizo, você vai morrer, você vai sepultar os seus pecados simbolicamente, você vai ressuscitar para viver uma nova vida em outro nome. Como que isso vai acontecer se é Jesus que morreu e ressuscitou? Você está entendendo? Aí as pessoas olham com maus olhos, é porque você não faz parte. O que, meu amigo? O importante, quem é que vai vir nas nuvens dos céus para buscar a sua noiva? Quem é? E se você que defende tudo isso que está na terra não estiver entre esses que serão a noiva dele, o que você vai dizer? Então, meu amado, eu não acredito que nós temos que viver numa cegueira a ponto da gente se perder. Eu acredito que nós temos que examinar tudo, como disse o apóstolo Paulo, e ficar com aquilo que é bom, que é a verdade. E aqui, parece que é 1 Coríntios 13, se não for o primeiro, é o segundo, que fala lá, verso 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser somente a verdade. Então, aonde a verdade está, tem que prevalecer a verdade. Não tem como. E aí, essa verdade, ela é impopular, ela é inadequada para o mundo que vive hoje. Mas quando você é chamado, e você tem a certeza que Deus escolheu você para enfrentar o sofrimento, a oposição e a rejeição que existe na terra, e perseguição e tudo mais, você não pode omitir. Você não pode deixar de anunciar a verdade, que você vive, aquilo que Deus fez na sua vida, meu amado. Então, hoje você vê pessoas aí ricas, porque fazem esse trabalho espiritual de pregar o Evangelho. As pessoas, por falta de conhecimento, recebem o pão misturado, levedado, a mensagem misturada,
tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aqueles que se tornaram filhos de Deus, nasceram de Deus. Que nascimento? O nascimento, a geração de maneira espiritual. Eles foram gerados pela palavra da verdade. Eles eram tortos, eles eram mundanos, eles eram do mundo, das práticas do mundo, mas um dia teve um encontro com Deus por meio da palavra e mudou a sua vida. Então, eles são filhos adotivos, gerados por Deus, por meio do Espírito de Deus que vem por meio de Jesus e por meio da palavra de Deus. Então, João 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele veio do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. Lembram que estávamos falando que a salvação é pela graça? Por isso é que nós não podemos viver sem Jesus e sem ser batizado em nome dele, porque ele veio do Pai e ele trouxe a graça e a verdade. Está vendo? Quando ele se declara que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1, verso 14 e 15. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Está falando de João, o profeta João, o evangelista, aquele que batizou Jesus. Mas teve um outro João que foi o evangelista lá na ilha de Patmos. Esse que é o apóstolo João. Então esse João aqui, que veio dar o testemunho de Jesus, que foi a voz que clama no deserto, ele que se identificou: eu não sou ele, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Citando lá o profeta Isaías, a mensagem do profeta Isaías. Então aqui ele diz, aqui no verso 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim. É superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos, o verso 16, olha o verso 16. Todos recebemos da sua plenitude. Está vendo? O que é essa plenitude? Está dizendo aqui, graça sobre graça. Deus é graça. Jesus é graça. Né? Graça sobre graça. Nós recebemos de Deus a graça de Deus por meio de Jesus. Tá, meu amado? Olha o que diz aqui. Verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E depois aqui o verso 18 encerra dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, quer dizer, o Filho de Deus, o Deus unigênito, porque Filho de Deus é Deus, mas não é o Deus eterno, você tem que entender? Então, o Deus unigênito o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, Jesus é Deus porque é Filho de Deus, mas não é o eterno, o supremo, o Criador, o idealizador de tudo, o único Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim: para nós há um só Deus, o Pai. Tá, meus amados? Então, é isso que
que nós temos que anunciar? Atos capítulo 10, verso 43. Todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, por meio do seu nome. É por isso que 1 Timóteo 2,5 fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E depois o verso 48 aqui, ó, diz aqui, ó, Atos capítulo 10, diz aqui, a seguir Pedro disse, o verso 47, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, você vê que o batismo deve ser em nome de Jesus Cristo. Mas o mundo não recebe. E agora? Como disseram lá para Pedro, o que faremos, irmãos? O que faremos? Pedro respondeu. Atos 2:31. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não sou eu. Pedro disse. Agora, eu digo porque Pedro disse. E eu estou lendo a Bíblia, estou afirmando o que ele disse e o que estou dizendo, que o correto é isso. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe e te proteja. Estou falando sobre o remanescente, porque ontem eu falei um pouco sobre a igreja adventista, que ela diz que guarda os mandamentos de Deus. Deu um passo importante que as outras religiões não se importam em fazer isso. Ela quis dar esse passo. Mas eu vejo que não pôde avançar muito. Por quê? Por causa da doutrina universal e do batismo, que é outro batismo e outra doutrina. Então ela não saiu dessa doutrina, porque os velhos adventistas do começo, eles criam e adoravam diferente do que os adventistas de hoje. Hoje os adventistas de hoje acham tudo normal. E eu almejo que os meus irmãos adventistas possam se preparar corretamente. Deu esse passo de guardar os mandamentos. Agora, para você guardar os mandamentos de Deus, tem que ter essas duas características. Tem que guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia é você compreender as profecias de Deus e você seguir o que diz as profecias. E o que diz as profecias de Deus aqui é que não basta só guardar os mandamentos de Deus, dizer que guarda, mas tem que sair de debaixo de uma adoração universal, uma adoração que foi fixada como uma lei na terra, e você tem que adorar nem dogmas. Você tem que sair disso e adorar. Lá, aquela adoração de João capítulo 4, quando Jesus conversou com a samaritana e disse, olha, os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer canto, meu amado. E é uma adoração ao Pai por meio de Jesus, o seu Filho. Que Deus abençoe você, meu amado. Ilumine a cada um de nós nessa terra, em nome de Jesus.